A gente está no meio de uma das maiores, se não a maior, transformação industrial da história, a corrida para os carros elétricos. É uma mudança, nossa, gigantesca, cheia de promessas, mas também de contradições e desafios super complexos. Não é só trocar o motor a gasolina por uma bateria, sabe? É uma revolução completa na forma como a gente pensa, faz e usa carros. Para a gente entender essa história toda, vamos passar por 5 pontos-chave. Primeiro, a promessa, o sonho do futuro elétrico. Depois, a gente mergulha na revolução que está acontecendo dentro das fábricas. Aí vem o choque de realidade com a geopolítica, os custos que nem sempre aparecem na conta e, por fim, uma ideia de como o carro pode ser totalmente reinventado. Vamos nessa? Bom, vamos direto ao ponto. Por um bom tempo, parecia que a resposta para essa pergunta era um sim bem grande e claro. O futuro parecia traçado e ele era totalmente elétrico. Não tinha muita discussão. E a União Europeia parecia ter batido o martelo de vez. Eles definiram 2035 como a data final para o motor a combustão. O recado para a indústria foi bem direto. A era elétrica chegou. Se adaptem. Só que, como a gente vai ver, o futuro nunca é uma linha reta. E então veio a reviravolta. De repente, começaram a surgir preocupações com empregos, com a necessidade de ter outras tecnologias na manga, e a política começou a mudar de rumo. Essa declaração de um político importante do Parlamento Europeu mostra exatamente isso. Aquele futuro que parecia tão certo, agora está de novo em aberto. A estrada para a eletrificação total ficou bem mais cheia de curvas. Mas vamos voltar um pouco. O que fez esse sonho elétrico parecer tão real, tão possível em primeiro lugar? Bom, a resposta está na bateria. E na evolução simplesmente impressionante que ela teve. A palavra mágica aqui é densidade de energia. Pensa assim, é o tanto de suco que dá para espremer numa bateria de um certo peso. Quanto maior a densidade, mais longe o carro anda. Esse gráfico mostra as químicas mais comuns hoje. A LFP, que é mais barata e segura, mas dá menos autonomia. E as NCM e NCA, que levam o carro mais longe, mas são mais caras e dependem de materiais mais complicados, como o cobalto. E a inovação, claro, não para. A próxima grande fronteira são as baterias de estado sólido. Elas trocam o líquido de dentro por um material sólido e a promessa é inacreditável. Não só uma autonomia gigantesca, mas também muito mais segurança e recargas bem mais rápidas. É o tipo de salto tecnológico que pode finalmente acabar com a tal da ansiedade de autonomia. Só que a revolução não está só dentro da bateria, não. Ela está acontecendo, e muito, no chão da fábrica. O jeito de montar um carro elétrico está passando por uma mudança radical. Essa crítica aqui, que foi bem dura, do engenheiro Sandy Munro sobre um dos primeiros Model 3 da Tesla, botou o dedo na ferida. O problema era a complexidade. A carroceria era feita de um monte de pecinhas pequenas, todas soldadas e coladas. Um processo caro, demorado e nada eficiente. E qual foi a resposta da Tesla para isso? Algo simplesmente revolucionário. A Gigapress. É uma prensa gigantesca que faz a estrutura traseira inteira do carro em uma única peça. O resultado? Olha essa simplificação. Onde antes você precisava de 70 peças e 300 robôs, agora basta uma peça e uma máquina. Isso muda totalmente a economia de se fabricar um carro. E olha, essa ideia de simplificar não é exclusividade da Tesla, não. As montadoras gigantes, como a Volkswagen e a Renault, estão fazendo a mesma coisa com suas plataformas modulares. Como os números mostram, isso permite que elas criem vários carros diferentes usando a mesma base, o mesmo chassi. O resultado é um ganho enorme de flexibilidade e poder de compra na hora de negociar peças. No fim, a produção de elétricos fica mais barata e rápida para todo mundo. Mas, por mais eficiente que uma fábrica seja, ela não funciona numa bolha, né? Nenhuma revolução industrial acontece no vácuo. E a transição para os elétricos está esbarrando em forças externas muito poderosas, como disputas comerciais e instabilidade política. Essa linha do tempo aqui mostra como a situação pode sair do controle rápido. Em questão de meses, uma briga comercial entre as duas maiores economias do mundo virou uma verdadeira guerra de tarifas. Para a indústria de carros elétricos, que depende de uma cadeia de suprimentos global para tudo, de bateria a chip, essa incerteza é um pesadelo logístico e financeiro. E o auge dessa disputa foi esse número aqui, 125%. Essa foi a taxa máxima que um país chegou a colocar sobre os produtos do outro. Num setor como o automotivo, onde uma única peça pode cruzar fronteiras várias vezes antes de chegar ao carro, tarifas nesse nível são devastadoras. Elas forçam as empresas a redesenhar toda a sua operação global. Agora, vamos sair um pouco das altas esferas da geopolítica e do chão de fábrica para olhar para um custo
que muitas vezes fica escondido por trás da imagem limpa dos carros elétricos, o custo humano e ambiental direto dessa revolução. Lá no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, que estão apelidando de Vale do Lítio, a chegada da mineração em larga escala trouxe consequências bem sérias para as comunidades locais. O que se vê não é só progresso, é a poeira constante que dificulta a respiração, o barulho de máquinas dia e noite sem parar e a destruição visível do meio ambiente. A voz da Ana Cláudia, uma moradora da região, dá uma dimensão muito humana para esses dados. O que para o mercado global é um mineral crítico para a transição energética, para ela e para a comunidade dela é uma fonte de problemas que afeta diretamente a água que eles bebem e o ar que respiram. É um contraste muito forte. Diante de todas essas contradições, talvez a maior revolução não seja só eletrificar o carro que a gente já conhece, mas repensar lá na base o papel dele no nosso sistema de energia. É aqui que entra o conceito de Vehicle to Grid, ou V2G. A ideia é muito poderosa. O carro elétrico não só consome energia, ele também pode devolver para a rede. Ele pode carregar de dia, com energia solar barata, por exemplo, e no começo da noite, quando todo mundo liga tudo em casa e a demanda explode, ele pode vender essa energia de volta. O carro deixa de ser só transporte e vira uma peça ativa da solução energética. Isso traz a gente de volta para o início. A transição para os veículos elétricos é muito mais do que uma simples troca de tecnologia. É uma revolução que exige inovação na fábrica, exige jogo de cintura para navegar num mundo politicamente instável, exige um acerto de contas com seus custos humanos e ambientais e, talvez o mais importante, uma completa reimaginação do que um carro pode ser. A questão final não é se a revolução vai acontecer, mas se a gente está realmente pronto para lidar com toda a complexidade que ela traz junto.